estudantes do 9º ano! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de Educação Física? Me acompanha no slide. Então, quais que são os objetivos da nossa aula de hoje? Identificar as relações entre dança, ritmo e expressividade e reconhecer formas representativas de alguns ritmos específicos: swing, foxtrot, passo doble, zouk e kizomba, assim como suas compreensões em diferentes contextos socioculturais. Então, o que isso significa? Será que esses ritmos se mantiveram os mesmos desde que eles foram criados até os dias de hoje? Será que esses ritmos ainda são praticados hoje em dia? Será que eles mantiveram o respeito às suas culturas de origem, às suas criações? Ou tiveram várias diferenças com o passar do tempo, com o passar dos anos? Vamos observar um pouquinho as imagens e refletir sobre a forma de guiar nessas danças de salão, sobre as formas de conduzir nesses diferentes ritmos que nós estamos observando. Quem deve guiar nas danças de salão? Será que são sempre os homens? Por que isso ficou culturalmente instituído? Nós lembramos, então, que quando nós tivemos essa contextualização dos homens como sendo os guias, é porque naquele momento social que as danças de salão foram criadas, era a reprodução da vida em sociedade. Então, era esperado do homem que conduzisse a sua parceira, não somente na vida, como na dança. Como a dança ela fazia essa associação com a sociedade, com o contexto histórico daquele momento, ficou então estabelecido que o homem faria essa condução. O interessante é que essa forma de condução masculina vem lá de séculos muito anteriores, século XVII, século XVIII, e que nós mantemos até os dias de hoje, mesmo sem questionar. Será que às vezes não seria interessante deixar para a pessoa que tem mais habilidade realizar essa condução e não somente para o homem por ter essa característica masculina? E às vezes a pessoa mais hábil faria a condução de uma forma mais adequada. E todos os tipos de dança de salão apresentam as mesmas formas de se deslocar pelo espaço? Será que todos esses ritmos que nós vamos ver na aula de hoje, será que eles se deslocam da mesma maneira? Ou será que cada uma apresenta uma forma de deslocar diferente? O primeiro ritmo que nós vamos conversar, então, é o swing. Ele data lá da década de 20, ele teve origem no Harlem. O Harlem era um bairro negro de Nova York e por conta dessa origem nesse bairro negro, ele teve essa forte influência africana. Então, é uma dança que ela traz essa referência africana, essa influência de algumas batidas, de alguns giros, por ela ter sua origem numa comunidade predominantemente negra. O primeiro estilo de swing dance a aparecer foi o Lindy Hop, tá? Lindy Hop. E por que foi esse estilo? Então, Lindy em homenagem ao primeiro aviador de voos transatlânticos, já que tinha passos aéreos. Então, ele teve esse primeiro aviador, que o apelido desse aviador tinha a relação com essa palavra Lindy. E então, em homenagem a ele, como a dança tinha vários passos aéreos, ficou a parte do Lindy. E hop, porque em inglês significava salto, significa salto. Uma questão curiosa em relação à origem também do swing foi o Salão Savoy. Esse salão ele foi criado em 1926 e foi o primeiro local a integrar negros e brancos, considerado o berço do Lindy Hop. Então, gente, era uma época que a sociedade americana ainda vivia um período de segregação racial. Muitas vezes, em vários locais, brancos e negros, eles não poderiam frequentar o mesmo espaço. Porém, esse Salão Savoy, ele permitia tanto a entrada de negros como a entrada de brancos. Importante isso, já que essa dança ela teve origem lá nas comunidades negras. E através dessa miscigenação das raças, acabou incorporando diversos outros passos para essa dança. Vamos para a nossa primeira atividade, pessoal. O swing teve suas primeiras danças no estilo Lindy Hop. Apresentou uma característica marcante em uma sociedade que vivia segregação racial. O clube, que era o berço desse estilo musical. O que fez esse clube ser importante em meio à segregação? Conseguem lembrar o que nós estávamos conversando? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar essa resposta? Conseguiram acompanhar a questão da importância desse clube no meio da segregação? Me acompanha na resposta? Então, o swing, que teve suas primeiras danças no estilo Lindy Hop, apresentou uma característica marcante em uma sociedade que vivia segregação racial. Um clube que era o berço desse estilo musical. O que fez esse clube ser importante em meio à segregação? Então, gente, vocês podem ter anotado em tópicos, vocês podem ter colocado uma palavra ou outra de uma forma diferente. O importante é vocês identificarem a importância nesse contexto histórico. O Salão Savoy, criado em 1926, permitia a participação de negros e brancos, promovendo integração racial em uma sociedade segregada. Naquele momento, naquele contexto social, então a sociedade norte-americana, eles viviam um contexto de segregação. Muitas vezes brancos e negros não poderiam ocupar o mesmo espaço, porém esse clube permitia que tanto os brancos como os negros ingressassem e praticassem ali essa forma de dança. Nós vamos para um segundo estilo, então, o Foxtrot. Ele surgiu no início do século XX nos Estados Unidos e lá na década de 30 ele alcançou o seu auge. Ele alcançou esse auge lá na década de 30 muito por ser um período pós-Primeira Guerra. No caso, ele foi aquele período entre as duas guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um período em que a sociedade estava mais festiva, mais propensa à prática de diversas formas de dançar e foi bem onde ele alcançou o seu auge. Ele tem uma variante mais lenta, ficou com o nome original, porém há uma variante mais acelerada chamada de Quick Step. De novo, gente, vários contextos, as danças elas acabam alcançando diferentes localidades. Quando elas são criadas, elas têm um ritmo, uma característica, e quando elas vão para outras sociedades, que elas entram em diferentes culturas, elas acabam tendo outros contextos. Isso aconteceu com o Foxtrot também. Então, na sua origem, ela tem essa variação mais lenta, ficou com o nome original Foxtrot, e a variante mais acelerada acabou ficando com o nome de Quick Step. Existem duas versões para a origem do nome. A primeira versão seria de acordo com uma origem das danças primitivas africanas. Seriam danças que imitavam raposas. Essas danças primitivas, elas imitavam movimentos de raposa. Em inglês, fox quer dizer raposa e teria ficado o nome Foxtrot. Porém, não é essa a versão que é mais aceita. A versão mais aceita, ela tem a ver com o nome do responsável pela divulgação da dança, que foi o ator Harry Fox. Essa segunda versão, então, é a versão mais viável. Não que esse ator ele tenha sido o criador da dança, não, a dança já existia, mas ele contribuiu para a divulgação dessa dança, né? E o nome dele, Fox, o sobrenome, viraria Foxtrot. E como que dança? Como que é a forma de dançar do Foxtrot? Alguns até podem encontrar semelhanças com a valsa, porém o Foxtrot é um ritmo quaternário. Lembrando que a valsa é um ritmo ternário, então ela até pode apresentar alguma semelhança visualmente quando você está assistindo, mas nós temos que lembrar que na hora de dançar ela tem essa diferença de compassos. Os movimentos são longos e contínuos, executados ao som de grandes bandas de jazz. Ela é uma dança que ela faz toda a ronda pelo salão, então ela precisa ocupar todo o salão, os bailarinos eles têm que sempre fazer esse giro, essa ronda, e respeitando o sentido anti-horário. Ela nunca é realizada no sentido horário, sempre no sentido anti-horário. Vamos para um terceiro ritmo, então, que é o passo doble. O passo doble já é um ritmo da característica espanhola. Ele é inspirado nas touradas espanholas, ele faz parte do folclore espanhol, inclusive sendo considerado um símbolo desse país. Ele é um ritmo alegre e cheio de elegância, erroneamente confundido com a dança flamenca. Então nós acompanhamos aqui a imagem de dois dançarinos, de dois bailarinos, realizando essa característica do passo doble. Como ele tem toda essa questão folclórica, inspirada nas touradas, então ele sempre tem movimentos muito impositivos, aquela postura muito incisiva desses dançarinos e desses bailarinos.
Como nós falamos no slide anterior, então, a atitude dos dançarinos ela é muito importante. Eles precisam transparecer elegância enquanto eles dançam. Ela precisa de um pouco de afastamento do casal para que realizem bem os movimentos, sem invadir o espaço alheio. Se nós repararmos até pela vestimenta, normalmente a dançarina, a bailarina, ela tem esses vestidos mais longos, mais esvoaçantes. E os passos necessários para a execução da dança, eles precisam de um pouquinho mais de espaço. Então o casal ele não pode ter aquela condução pelo tronco mais próxima, eu preciso dessa condução mais pelos braços, que mantém esse casal mais afastado, respeitando cada um o espaço de dança do outro. Os passos são marcados e sem pausas, e a dança que permite um caminhar em qualquer direção. Então eu não preciso girar no sentido horário ou anti-horário, eu não preciso ter uma linha reta, eu tenho mais uma liberdade na hora de fazer esse caminhar e esse desenho da dança pelo espaço. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal. O foxtrot é uma dança de salão muito elegante, comumente confundido com a valsa. O que diferencia um estilo do outro? Conseguem lembrar lá na explicação a diferença de um ritmo e do outro? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta. Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar a diferença entre esses dois ritmos, esses dois estilos musicais? Me acompanha com a resposta. O foxtrot é uma dança de salão muito elegante, comumente confundido com a valsa. O que diferencia um estilo do outro? Vocês podem ter feito só alguma marcação, uma anotação ou outra, contanto que vocês tenham pego essa diferenciação específica. Enquanto a valsa apresenta um compasso ternário, o foxtrot apresenta um compasso quaternário. Então, nessa forma de dançar, elas se diferem, porque uma vai respeitar aquela sequência ternária e a outra o compasso quaternário. Vamos então conversar sobre mais um ritmo, o zouk. Ele existe desde pelo menos 1983. No início, com as músicas sendo bem rápidas, ele tinha um tempo binário e bem simples. Com a evolução do tempo, a música foi ficando mais lenta e os movimentos foram ficando um pouquinho mais sensuais. É um estilo musical que foi criado nas ilhas caribenhas, então ele vem de várias ilhas ali, não somente de uma específica, como por exemplo Guadalupe, Martinique, Santa Lúcia e República Dominicana. Ele é um estilo muito sensual e nós costumamos
perguntar assim, será que ele é um parente da nossa lambada ou uma lambada francesa? E nisso a gente entra naquela associação, na incorporação de um ritmo, de um estilo musical por outros. Então nós brasileiros, se nós lembrarmos, ali na década de 80, início dos anos 90, nós tínhamos muita questão da lambada. Foi um ritmo musical que ele foi passageiro e que é muito semelhante ao zouk. Então, alguns passos do zouk nós incorporamos na nossa lambada. É um termo de língua crioulo, vem do francês com línguas africanas, que é essa língua crioulo, e significa festa. E a kizomba, então, é um outro ritmo musical, é uma dança angolana. Ela também tem o significado de festa em quimbundo, que é uma das línguas mais faladas lá na Angola. E equivocadamente, ela é confundida com o zouk. Então, alguns povos mais desavisados, eles acabam confundindo a kizomba com o zouk. E isso incomoda muito a população angolana. E se nós formos observar até pela forma de dançar, as características da kizomba, elas são muito diferentes dos passos do zouk. Mas, às vezes, alguns desconhecidos observam e acabam achando que é a mesma coisa. Originalmente, ele é um estilo muito tranquilo e suave. Os casais, eles dançam se abraçando e muito próximos. Então, pelas imagens nós vemos, é uma dança que ela é realizada totalmente abraçada. E essa questão do abraçar, do dançar, ele vem da questão familiar dessa dança para os angolanos. Então, lá para eles, é uma dança que transmite carinho, que transmite esse contato mais próximo e mais suave. Porém, quando a kizomba foi para o exterior, ela perdeu a sua alma. Ela ficou erotizada, o que fere os angolanos, pois vai contra a cultura do país. Então, é muito interessante nós observarmos e tomarmos esse cuidado. Quando a gente incorpora o elemento de uma cultura na nossa cultura, nós temos que tomar muito cuidado para não perder as origens, as noções essenciais, as características culturais básicas e marcantes daquela população. No caso da kizomba, ela foi muito erotizada quando ela foi levada para a Europa. Ela perdeu essa noção do carinho, do cuidado e do contexto familiar para uma versão mais erotizada, que vai totalmente contra aquilo que a população acredita, a população angolana acredita em relação a essa dança. Vamos para a nossa terceira atividade, pessoal. A kizomba é uma dança originária da Angola, que originalmente apresenta características bem definidas, porém que se perderam com a sua internacionalização. Como é essa dança em seu formato original? Vamos voltar um pouquinho ali nos slides, vamos pesquisar as características originais da kizomba. Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a resposta.
Então, pessoal, voltamos. Conseguiram identificar e relacionar como a kizomba era dançada em seu formato original? Me acompanha com a resposta. Então, a kizomba, que é uma dança originária da Angola, originalmente apresenta características bem definidas. Porém, essas características se perderam com a sua internacionalização. Como é a dança em seu formato original? Uma sugestão de resposta para vocês, então. Originalmente é um estilo muito calmo e tranquilo, no qual os dançarinos estão em constante abraço, dando essa sensação de carinho, de transmissão de paz e de tranquilidade. Uma dança que lá na Angola, em suas origens, era extremamente familiar. Vamos conversar um pouquinho sobre o que nós vimos até agora? O swing, também chamado de Lindy Hop, lá nas primeiras danças, surgiu no início do século XX no Harlem, em Nova York. Sobretudo na população afro-americana, então ela tem essa influência muito grande da cultura africana. O foxtrot é uma dança de salão caracterizada por movimentos amplos e contínuos, segue sempre no sentido anti-horário, conforme faz o desenho da dança, em andamento suave e progressivo. Já o passo doble é um ritmo símbolo dos espanhóis, dançado um pouco mais afastado para que os bailarinos consigam realizar todos os movimentos e, por isso, não segue aquela característica das outras danças de salão, que são dançadas mais próximas com a condução pelo tronco. O zouk é um estilo musical criado nas Ilhas Caribenhas e existe desde pelo menos 1983, lembrando em alguns aspectos a nossa lambada. Já a kizomba é uma dança angolana, na qual é comum dançarem abraçados e que no exterior perdeu um pouco da sua essência. Algumas sugestões de vídeos para vocês acompanharem essas danças. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Até breve!